Olá! A paz do Senhor, minhas irmãs e meus irmãos, em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Carlos e hoje eu quero compartilhar uma palavra que revela uma verdade espiritual profunda sobre a vida cristã. Muitos vivem cansados, abatidos e desanimados, porque ainda não entenderam que a vida com Deus também envolve batalha espiritual. Não estamos sozinhos, mas também não estamos em um campo neutro. Precisamos estar preparados. Vamos ler a palavra que se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, versículos 10 ao 19, que diz assim: No demais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica, por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Essa palavra nos ensina que a vida cristã não é apenas fé para receber bênçãos, mas também preparo para permanecer firme. O apóstolo Paulo começa dizendo para nos fortalecermos no Senhor, porque a força verdadeira não vem da nossa capacidade humana, mas do poder de Deus agindo em nós. Quem tenta viver o Evangelho sem essa força acaba desistindo no meio do caminho. Quando a Bíblia fala sobre a armadura de Deus, ela nos mostra que existe uma proteção espiritual preparada para cada cristão. Não é opcional, é necessária. Sem armadura, o crente fica vulnerável aos ataques do inimigo, às mentiras, ao desânimo e às tentações. A palavra deixa claro que a nossa luta não é contra pessoas. Muitas vezes achamos que o problema é alguém, mas por trás de muitas situações existe uma batalha espiritual, invisível. Quando entendemos isso, paramos de lutar da forma errada e começamos a lutar do jeito certo. O cinto da verdade nos mantém firmes. A verdade da palavra sustenta nossa fé e impede que sejamos enganados. A couraça da justiça protege o coração, porque o inimigo tenta nos acusar e nos fazer sentir indignos. Mas em Cristo somos justificados. Os pés calçados com o evangelho da paz nos dão equilíbrio para caminhar, mesmo em tempos difíceis. A paz de Deus não significa ausência de luta, mas confiança em meio à luta. O escudo da fé é essencial, porque todos os dias somos atingidos por dardos inflamados de medo, dúvida e incredulidade. A fé apaga esses ataques. O capacete da salvação protege a mente. Muitos cristãos perdem batalhas porque deixam pensamentos errados dominarem a mente. Quando lembramos da nossa salvação, lembramos quem somos em Deus. A espada do Espírito, que é a palavra, é a nossa arma para resistir ao inimigo. Quando declaramos a palavra com fé, o mal não prevalece. Tudo isso é sustentado pela oração. A oração nos mantém conectados com Deus, sensíveis à sua voz e fortalecidos espiritualmente. Uma vida sem oração se torna fraca, mas uma vida de oração se torna vigilante e cheia de poder. Deus nos chama para permanecer firmes depois de termos feito tudo. Não é apenas começar bem,
é terminar firmes. A armadura não é para um dia, é para todos os dias. Quem anda revestido pode até ser atacado, mas não será derrotado. Efésios capítulo 6 nos ensina que a vida cristã não é uma caminhada passiva, mas uma batalha constante. O apóstolo Paulo deixa claro que, depois de entendermos quem somos em Cristo, precisamos aprender a nos posicionar espiritualmente. Muitos cristãos sofrem derrotas, não porque Deus os abandonou, mas porque não compreenderam que estão em guerra espiritual. Paulo nos lembra que a nossa luta não é contra a carne, nem sangue. Isso significa que o verdadeiro inimigo não são pessoas, não é o chefe, o cônjuge, o vizinho ou alguém da igreja. O inimigo atua no mundo espiritual, usando situações, palavras e conflitos para nos enfraquecer. Quando o cristão luta do jeito errado, ele se cansa, se frustra e se machuca. Mas quando entende a origem da batalha, passa a lutar da forma certa. A armadura de Deus não é opcional. Ela é necessária todos os dias. Paulo diz para nos revestirmos de toda a armadura, porque não existe proteção parcial. Quem se protege apenas em algumas áreas acaba ficando vulnerável em outras. O inimigo sempre procura brechas, e a falta de vigilância espiritual abre portas que depois são difíceis de fechar. O cinto da verdade nos ensina que a vida cristã precisa ser baseada na verdade de Deus e não nas mentiras do mundo. Sem a verdade, tudo desmorona. A couraça da justiça protege o coração, mostrando que não vivemos pela nossa justiça, mas pela justiça de Cristo. Quando entendemos isso, a culpa, a condenação e o medo perdem força. Os pés calçados com o Evangelho da Paz nos lembram que, mesmo em meio à guerra, o cristão anda em paz. Não é uma paz guiada nas circunstâncias, mas na certeza de que Deus está no controle. Quem anda com esses calçados não é facilmente abalado por crises, perdas ou ataques. O escudo da fé é essencial para apagar os dardos inflamados do maligno. Esses dardos são pensamentos de desistência, medo, dúvida, acusação e incredulidade. Sem fé, esses ataques nos atingem diretamente. Com fé, eles são neutralizados antes de nos ferirem. O capacete da salvação protege a mente. Muitos crentes são salvos, mas vivem com a mente presa ao passado, ao pecado e à culpa. O capacete nos lembra quem somos em Cristo e para onde estamos indo. Uma mente protegida é uma mente firme, confiante e cheia de esperança. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a única arma de ataque. O cristão não vence o inimigo com sentimentos, mas com a palavra. Jesus venceu o diabo no deserto, usando a Escritura. E nós também vencemos quando declaramos a palavra com fé e autoridade. Paulo encerra Efésios 6, falando sobre oração. A armadura sem oração se torna apenas um símbolo. A oração mantém o cristão conectado a Deus, sensível à direção do Espírito e fortalecido. Para permanecer de pé, é na oração que recebemos estratégia, força e discernimento para vencer as batalhas invisíveis. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esta palavra. Reconhecemos que muitas vezes tentamos lutar sozinhos e acabamos enfraquecendo. Nesta hora, pedimos que o Senhor nos revista com toda a tua armadura. Fortalece a nossa fé, guarda a nossa mente, protege o nosso coração e nos ensina a viver na tua verdade. Que todo medo, toda opressão e toda armadilha do inimigo caiam por terra agora. Em nome de Jesus, dá-nos um espírito vigilante, perseverante e cheio do teu Espírito Santo, que possamos permanecer firmes, confiantes e obedientes até o dia da vitória. Nós entregamos nossas vidas em tuas mãos e declaramos que somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Amém. E você crê nessas palavras?
Deixe seu amém e siga o canal para ajudar na obra do Senhor. Jesus pode chegar em mais pessoas que precisam dessa palavra. Amém.